Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, janeiro começou e nós estamos na época da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A famosa copinha. Aí vocês vão falar o que é esse torneio. A Copa São Paulo de Futebol Júnior já é um torneio tradicional, né? Digamos que é o torneio que abre o calendário do ano no futebol brasileiro. Equipes de vários estados, com jogadores de até 19 anos, participam deste torneio. E esse torneio, ele acaba servindo como uma vitrine para revelar novos jogadores e também para fazer o quê? Para promover os jogadores da base dos juniores, quem sabe para o elenco principal de algum time, né? Atualmente, a equipe com o maior número de títulos deste torneio é o Corinthians, com 10 taças. Hoje, no dia que este vídeo está sendo gravado, dia 17 de janeiro, o Corinthians está disputando as quartas de final, hein? Já estamos na fase das quartas. A final sempre acontece no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo. Mas em 2017, uma polêmica quase destrói a reputação deste campeonato tão tradicional. Você sabe o que aconteceu? Eu fiz uma citação sobre esse caso no vídeo sobre o escândalo dos cachirules, que foi ao ar em junho do ano passado, em junho de 2019. Mas eu vou fazer aqui uma breve recapitulação para vocês entenderem. O que foi o escândalo dos cachirules? Foi um escândalo no futebol mexicano onde foi descoberto que pelo menos 4 jogadores da seleção juvenil tinham uma idade muito acima do permitido, em que variava entre os 3 e os 7 anos a mais. Mas nesse caso aqui da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a coisa foi bem pior. Mas vocês vão entender por quê. A final do campeonato de 2017 seria entre a equipe do Paulista de Jundiaí e a equipe do Corinthians. Porém, 2 dias antes da final, uma descoberta, digamos, absurda. Um dos jogadores do elenco do Paulista de Jundiaí estava usando um documento falso, adulterando sua própria idade. Pois é, este jogador em questão era o zagueiro Brandon, aparentemente de 19 anos. Ele que até então tinha sido o destaque daquela copinha. O Paulista de Jundiaí foi a defesa menos vazada da primeira fase do campeonato, com 0 gols sofridos. Pois é, não levou gol nenhum. E na semifinal, o Paulista venceu o Batatais pelo placar de 5-1. Um placar bem, digamos, uma goleada sonora. E disputaria a final desse campeonato com o Corinthians. Mas você sabe o que foi que aconteceu? Pois é. Por uma denúncia foi descoberto que Brandon não era Brandon. O verdadeiro Brandon Matheus Lima dos Santos estava preso por tráfico no Rio de Janeiro. E Elton Matheus estaria usando o documento para passar por Brandon. Pois é. E isso foi descoberto. E olha o que aconteceu por causa disso. O TJD de São Paulo, que é da Federação Paulista de Futebol, eliminou o Paulista da Copa São Paulo e classificou no seu lugar o Batatais. O que acontece? Com a eliminação na semifinal, o Batatais já praticamente podia voltar para casa. Só que
O técnico falou, não, vamos ficar porque acho que pode acontecer alguma coisa. E dito e feito. Por que essa decisão foi tomada? A entidade analisou o documento do Brandon e olha a denúncia feita pelo Batatais. Que o Brandon, na verdade, teria 22 anos e não 19, porque a idade limite para disputar o campeonato é 19 anos. Porque a partir dos 20 já é praticamente elenco principal. Então, ele teria 22 anos e não 19. Só que olha o que acontece, né? Vamos lá. Com isso, a final que aconteceu no dia 25 de janeiro, no horário da tarde, porque até então a final acontecia no estádio do Pacaembu às 10 da manhã. Naquele ano aconteceu às 4 da tarde. A equipe do Corinthians venceu o Batatais por 3-1 e conquistou o decacampeonato, que é o 10º título. O nome que constava nas súmulas do Paulista de Jundiaí era Brandon Matheus Lima dos Santos. Só que o verdadeiro Brandon estava preso no Rio de Janeiro por tráfico de drogas, né? E olha o nome verdadeiro do jogador. Segundo uma reportagem publicada pela ESPN, Elton Matheus Cardoso Rodrigues. Pois é. E o presidente do Batatais já no sábado teria avisado para a equipe. Ó, sobre a final, calma, vamos ficar. O presidente do Paulista concordou, falou, vamos acatar a decisão da federação, né? Se viram alguma coisa errada, vamos acatar. O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do TJD naquela época era o delegado Antônio Olim. Todo mundo conhece o delegado Olim, para quem não sabe. O delegado Olim foi o delegado responsável pelo caso Mércia Nakashima, em 2010. Aquele caso de grande repercussão da advogada que foi encontrada morta em Nazaré Paulista. E descobriu-se que depois o assassino era seu ex-noivo. Um ex-policial, né? Pois bem. Olha o que o Olim fez após anunciar a decisão de que o Batatais iria disputar a final e não o Paulista. Ele considerou a conduta do Brandon, Elton, não sei como vocês querem chamá-lo, como uma conduta criminosa, porque foi, digamos, apropriação indébita de identidade, né? Usurpação de identidade, tipo como na novela Usurpadora, vocês entendem, né? E na época ele afirmou que ainda não era muito possível afirmar qual era a identidade dele, né? Mas olha que confusão. Por que que os documentos dele estavam tudo confusos? Primeiro, ele mostrou uma certidão de nascimento do Rio de Janeiro. A certidão de nascimento era fraudada. O RG era do estado do Ceará. E aí? Quem é esse cara? Como é que é isso? A polícia tinha que comparar as digitais dele. Mas olha só o que aconteceu. O que o delegado Olim fez? Eu vou ler aqui o que foi que ele disse, o que foi que ele resolveu fazer. Porque isso estava no artigo 25 do regulamento da Copa São Paulo. Caso seja comprovada a adulteração de idade de um atleta, o time é automaticamente eliminado do torneio. E eu vou ler aqui o que ele fez. Presta atenção. Pediu os documentos para comparar com a identidade que o jogador apresentou nos jogos. E pedimos as digitais do Brandon, que está preso. E pedimos que o Paulista apresentasse o jogador até as 14 horas. E ele não foi apresentado. Foi apresentado um BO de que ele estava desaparecido. O regulamento é muito claro. Vamos dar prosseguimento às investigações para vermos se não tem nenhum dirigente envolvido. Ele acabou prejudicando os 25 jogadores do Paulista que não disputarão a final. Pois é, minha gente. Pois é. E ele sumiu. Cadê o Brandon? Pois é. E continuando o que ele disse, o anúncio que ele fez no dia 23 de janeiro de 2017.
O jogo desta quarta-feira, porque pra quem não sabe, 25 de janeiro de 2017 caiu numa quarta-feira. O jogo desta quarta-feira será entre Corinthians e Batatais. O Paulista está excluído da competição. Por votação unânime, nós acolhemos a decisão baseada no artigo 25. Eliminamos o Paulista e classificamos no seu lugar para disputar a final o Batatais. Eu assino o presidente do TJD de São Paulo e digo que vamos encaminhar o processo para uma delegacia de polícia para que seja punido criminalmente. Ele confirmou que recebeu a denúncia no sábado. O jogo seria na quarta-feira. Pois é. Então, olha só. Pelo que deu a entender ali, segundo o presidente do TJD na época, que era o delegado Olim, o Elton, que se passava por Brandon, ele seria natural do estado do Ceará, onde ele emitiu o RG dele. E o verdadeiro Brandon nasceu no estado do Rio de Janeiro e até então estava preso por tráfico de drogas. Com isso, quando foi descoberto que ele tinha 22 anos e não 19, causou uma bela de uma celeuma, né? Uma confusão sem tamanho. Com isso, os jogadores do Paulista de Jundiaí perderam a oportunidade de disputar a final de um campeonato. Por muito pouco a reputação deste campeonato ficaria manchada. E olha maior, como tem gente que não tem o que fazer, não tem o que pensar, né? Com essa confusão entre Paulista de Jundiaí e Batatais, no caso do Brandon, você acredita que teve gente, vocês acreditam que teve gente falando, mas isso aí é pra beneficiar o Corinthians? Gente, o time foi falsificação de documentos, usurpação de identidade. E isso era pra beneficiar o Corinthians. Gente, vocês não tem que pensar, né? Mas eu vi muito comentário sobre isso na época. E não foi, gente, o que acontece. O Corinthians não tinha nada a ver com peixe. Por que coloca que é com o Corinthians tem a ver com isso? Pessoal, olha, mas pelo regulamento, o time do Paulista poderia ser impedido de disputar a Copinha pelos próximos 5 anos, até mais ou menos 2022 ou 2023. Só que isso não ocorreu. O time continuou disputando. E parece que o Brandon ou Elton já vinha jogando em outros times com esse documento. Pois é, minha gente. Ele já vinha jogando em outros times com esse documento. Ou seja, o Paulista foi meio que ludibriado, né? Na boa fé que eles colocaram, colocou o jogador lá, porque eles não sabiam também. E se lá na frente descobrisse que o Paulista estava envolvido, o time seria punido, mas foi descoberto que o time não tinha nada a ver. Só que o que acontece? Uma coisa que eu comecei a pensar quando eu acompanhei esse caso, e o delegado Olinha é um homem sério, competente. Uma coisa que eu comecei a pensar, e se essa revelação, sei lá, tivesse sido descoberta horas depois do jogo da final? Uma coisa que tinha. A final seria entre Paulista de Jundiaí e Corinthians, certo? Vamos supor que o Paulista ganhasse essa final e esse escândalo fosse descoberto logo depois. E aí? O que ia acontecer nesse caso? Foi descoberto alguns dias antes. Mas se fosse descoberto, sei lá, 1 hora ou 2 horas depois, ou no outro dia? O que ia acontecer? Era 50-50. Ou o Corinthians podia ganhar ou podia perder. Né? Só que o que acontece? Como foi descoberto antes, o Paulista foi eliminado do campeonato. O Batatais herdou a vaga na final. Poderia acontecer do Batatais vencer, levar o título. Poderia. Como eu falei, 50-50.
o Corinthians venceu o campeonato. Mas sempre tem um pra pensar, pra favorecer o Corinthians. Não, gente. Em caso de gato assim, não é pra favorecer, não. Como eu falei, eu lembrei alguns casos. Como eu falei, eu lembrei do caso do escândalo dos cachirules porque tinha uma certa semelhança. Só que no caso dos cachirules foi bem pior. Porque todas as seleções mexicanas foram banidas por 2 anos. Proibidas de disputar campeonato. Nesse caso, no caso do Paulista, foi só a equipe que disputou a copinha. No máximo sub-19. Pois é. Mas olha que confusão. Bom, minha gente, era isso. Vamos ter mais histórias. Eu vou trazer mais alguns vídeos diferentes. Vou trazer alguns experimentos também. Ano passado eu fiz um experimento de uma pizza e de um refrigerante. Vamos ver agora o que nós vamos experimentar para vocês verem, porque olha, esse ano promete. Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo pra todo mundo e